27 anos e 3 meses de prisão. Essa foi a pena para um dos maiores criminosos da história do país. A morte do supremacista branco na frente das câmeras e que chocou o mundo inteiro. Ex de Jojo Todinho termina namoro de 4 semanas com a atriz e ela o chama de doente. Nicolas Ferreira e Whindersson Nunes trocam farpas no X. Felipe Simas quase larga a carreira quando virou crente. E o adeus a Ângela Rorô que nos deixou essa semana. Agora no nosso rolinho de notícias no ar. Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolinho, criador e apresentador deste semanal de notícias, onde reunimos tudo o que aconteceu durante a semana, faz algumas críticas e a gente sempre tenta trazer na íntegra tudo que tá acontecendo aí. Aqui debaixo tem o nosso Apoia-se e o nosso link do clube de membros. Por favor, apoie o canal, seja membro, a gente precisa fazer um dinheirinho, porque isso aqui tudo custa muito caro e a gente tem vídeo de segunda a domingo, então segue o canal pra ficar ligado em tudo que tá rolando. E vamos de notícias. Condenado. Abrindo com o bloco político como sempre, essa semana todo o país acompanhou os votos dos ministros que levaram à condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro por crimes contra toda a nação. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o STF, condenou nessa quinta-feira, agora no dia 11/9, o Jair Bolsonaro, do PL, a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma trama golpista para tentar manter-se no poder após a sua derrota eleitoral em 2022. Além do ex-presidente, outros 7 aliados foram condenados. O julgamento terminou em 4-1. Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin votaram pela condenação. Só o bundão do Luiz Fux que votou pela absolvição. A Procuradoria-Geral da República, a PGR, havia acusado Bolsonaro de chefiar uma organização criminosa armada, tentar abolir violentamente o Estado Democrático de Direito e ainda praticar golpe de Estado e causar danos ao patrimônio da União e patrimônio tombado. O ex-presidente e os demais réus, também condenados, negam as acusações, é claro. Apesar da pena estabelecida em regime inicialmente fechado, Bolsonaro não deve ser preso imediatamente, tá? Isso porque a execução da pena só ocorre depois do chamado trânsito em julgado, quando todos os recursos possíveis forem analisados. Após a conclusão do julgamento, o próximo passo é a publicação do acórdão, um documento que formaliza os votos e a decisão dos ministros. Esse prazo pode se estender aí em até 60 dias, uns 2 meses ou até mais. Há possibilidade de acontecer antes, tá? Em abril desse ano, por exemplo, o acórdão que tornou o Bolsonaro réu foi publicado em apenas 15 dias. Então, a partir da publicação do acórdão, abre-se o prazo para que as defesas dos condenados apresentem aí os seus recursos. É esse marco que define o início da próxima fase do processo. Com o acórdão publicado, a defesa vai ter 5 dias para protocolar os seus recursos. O primeiro recurso, que é cabível nesse caso, é o embargo de declaração, que serve para apontar as contradições, omissões ou erros materiais na decisão. A defesa do Bolsonaro já sinalizou que vai recorrer com esse instrumento aí, alegando possíveis contradições nos votos. Tá bom, teve um até que passou 8 horas votando. Esse recurso, no entanto, não muda o mérito da condenação. Ele tem apenas a função de esclarecer os pontos da decisão. Durante o tempo em que isso tramita, ele pode atrasar a execução da pena, infelizmente. Além de condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro, o STF também impôs um novo período de 8 anos de inelegibilidade. A decisão dessa quinta-feira, do dia 11, adia qualquer tentativa de retorno às urnas para depois de 2060. Na prática, isso significa que Bolsonaro poderá até tentar um novo mandato, mas a partir de 2062, quando ele já tiver com 107 anos. Quando ele já tiver com 107 anos. Ou seja, nunca. Essa restrição se deve à lei da ficha limpa, que determina a inelegibilidade de condenados em decisão colegiada por mais de 8 anos após o cumprimento integral da pena. Grande dia. O tiro que saiu pela culatra. A morte do conservador estadunidense Charlie Kirk, transmitida para o mundo todo, chocou não apenas os seus aliados, como os seus inimigos também. O conservador extremista, que é pró-armas lá nos Estados Unidos, foi baleado durante um evento com estudantes na Universidade de Utah Valley, que é a UVU, que fica lá nos Estados Unidos. Ele morreu logo após o atendimento médico. No mesmo dia, 2 estudantes foram baleados em uma escola em Denver e ficaram gravemente feridos. O crime reabriu o debate sobre a política de armas
estados nos Estados Unidos que eles chamam de direito divino. Apenas em uma semana, de 3 a 10 de setembro, houve 30 tiroteios de arma em escolas lá nos Estados Unidos. Esses dados são da Gun Archive. Vejam aí um discurso do Kirk em 2023 em que ele diz que é prudente ter algumas mortes para que se mantenha o direito de usar armas. I think it's worth it. I think it's worth to have a cost of, unfortunately, some gun deaths every single year so that we can have the Second Amendment to protect our other God-given rights. That is a prudent deal. It is rational. Nobody talks like this. They live in a complete alternate universe. Charlie Kirk era uma espécie de Nicolas Ferreira sem mandato. Ele era racista, transfóbico, odiava imigrantes, LGBTs, mulheres, enfim. Considerado o maior influenciador da extrema-direita nos Estados Unidos, ele arrastava multidões para suas palestras e tinha forte influência sobre o Donald Trump. Meses antes de ser morto, ele pediu que o Trump punisse o Brasil por conta do julgamento do Jair Bolsonaro ali no STF. Só para vocês terem uma ideia de quem era esse homem, vocês lembram que em 2022, um homem invadiu a casa de uma deputada que era a Nancy Pelosi e tentou matar o marido dela com um martelo? Então, o Kirk, em live, pediu aos seus seguidores que pagassem a fiança do criminoso. Assistam. I mean, I'm looking at Politico.com, I'm looking at the New York Times, I'm looking at all these places, and there's a little bit of mention here. For example, Politico says top Republicans reject any link between GOP rhetoric and Paul Pelosi assault. Of course you should reject any link. Why is the Republican Party, why is the conservative movement to blame for gay schizophrenic nudists that are hemp jewelry makers breaking into somebody's home, or maybe not breaking into somebody's home? Why are we to blame for that exactly? And why is he still in jail? Why has he not been bailed out? By the way, if some amazing patriot out there in San Francisco or the Bay Area wants to really be a midterm hero, someone should go and bail this guy out. I bet his bail's like $30,000 or $40,000. Bail him out and then go ask him some questions. I wonder what his bail is. They're going after him with attempted murder, political assassination, all this sort of stuff. I'm not qualifying it. I think it's awful. It's not right. But why is it that in Chicago, you're able to commit murder and be out the next day? Why is it that you're able to trespass, second-degree murder, arson, threat of public official, cashless bail? This happens all over San Francisco, but if you go after the Pelosi's, oh, you're let out immediately. O fato é que o Charlie Kirk, ele era um supremacista da alta patente. Ele chegou a declarar que era muito melhor o tempo em que os pretos eram escravizados, porque nessa época eles cometiam menos crimes. E ele defendia também o uso de armas e foi morto, adivinhem, por uma arma, por um homem branco, hétero e sim, de direita, que era o apoiador do Trump. Não é irônico? Tyler Robinson, de 22 anos, foi preso no estado de Utah, primeiramente como suspeito de ter matado Charlie Kirk. A prisão foi confirmada na sexta-feira, no dia 12, pelo governador Spencer Cox. Segundo as autoridades, Robinson teria comunicado a um amigo da família que esteve envolvido aí nesse crime e esse amigo alertou as autoridades. Também foram encontrados vídeos, mensagens no Discord e mensagens na cápsula de munição com inscrições evocativas ligadas a esse episódio que ele supostamente viria a cometer depois. A captura ocorreu no terceiro dia de busca pelo atirador. A procura pelo atirador durou 33 horas, de acordo com o diretor-geral do FBI, Kash Patel. Brancos que se entendam. Pois é, já falei dele aqui, né? O Spencer Cox. Em uma coletiva, o governador de Utah, Spencer Cox, revelou que rezou por 33 horas para que o autor do assassinato do influenciador e político Charlie Kirk não fosse um residente de Utah e mesmo dos Estados Unidos. Ele queria que fosse um imigrante. A declaração foi dada horas após a prisão de Tyler Robinson, suspeito do crime. Cox expressou profunda decepção ao constatar que o atirador era um jovem utahense, branco e heterossexual, ou seja, um de nós, segundo ele mesmo, nas palavras do governador. Ele disse o seguinte: eu rezei para que não fosse um de nós, para que fosse alguém de fora da nossa comunidade ou estado, porque aí você pode dizer, não fazemos isso aqui, mas sim foi um de nós, e isso partiu meu coração. Desabafou num trecho de sua entrevista. O governador classificou o crime como um ataque aos nossos ideais e alertou para o risco da violência política e da polarização no país, só não alertou para o risco, né, de uso de armas. No entanto, essa sua fala gerou muita revolta nas redes sociais. Os usuários acusaram ele de xenofobia por desejar que o criminoso fosse de fora da comunidade, em contraste aí com o seu histórico de apoio a políticas de anti-imigração alinhadas aí com Donald Trump. Há aí uma clara tentativa de distanciar a identidade local do autor do crime, obviamente. Então, cabe lembrar que logo após o assassinato do Kirk, o Trump culpou uma suposta esquerda radical e se ferrou depois, né? Tentando reverter o quadro aí de crescente reprovação do seu mandato. Pode ter até que role um impeachment, quem sabe. Honestamente, nunca um ditado popular fez tanto sentido. Eles que são brancos que se matem. Ok, o ditado é eles que são brancos que se entendam, mas nesse caso serve esse.
troca de farpas. O atentado a tiros aí, que a gente acabou de falar, que terminou com a morte do influenciador Charlie Kirk, apoiador do Donald Trump, virou um assunto aqui no Brasil também, inclusive muito comentado nas redes. O ataque serviu de pontapé para uma discussão acalorada entre quem? O Whindersson Nunes e quem? O deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, lá de Minas Gerais. A treta entre os dois começou quando o Nicolas Ferreira publicou a seguinte mensagem no X logo após a morte aí do influenciador norte-americano. Ele disse o seguinte: seja a extrema-direita que eles tanto têm medo. Daí, o Whindersson Nunes, que podia estar fazendo piada ruim na internet, foi lá e comentou: um cara tomou um tiro no pescoço devido à polarização. Olha o que o cristão diz. A partir daí, começou um verdadeiro bate-boca nas redes sociais dos dois ali, um respondendo o outro. O Nicolas Ferreira, né, reagiu ao comentário do humorista e chamou ele de canalha. Não que ele não seja, né? Visto as falas misóginas que ele fez com a Dilma Rousseff. Ele tá mais chocado com um tweet irônico do que com um atentado. E ainda cita cristianismo. Vai ser canalha assim lá longe. O Whindersson Nunes, né, resolveu rebater e disse assim: é que o cristianismo meio que vem da história de um cara que foi crucificado injustamente. Porque eu chamaria pessoas para o meu lado da história a guerrear contra o outro lado, se não foi isso que o homem morreu e pregou. É contraproducente, Nicolas. O que é cristianismo pra você? Enfim, o presidente dos Estados Unidos aí, o Donald Trump, afirmou que o suspeito de matar o ativista Charlie Kirk deveria receber pena de morte. O pai do suspeito entregou o filho à justiça, né? Nessa entrevista o Trump disse: espero que ele seja considerado culpado. Vou conseguir a pena de morte pelo que você fez a Charlie Kirk. Ele trabalhava tanto e todos que os assistiam gostavam dele. A esquerda está tendo um ataque cardíaco. Bem, vale lembrar que tanto o Nicolas Ferreira quanto o Whindersson Nunes são dois estúpidos, dois arrogantes, medíocres e com posicionamentos, um de extrema direita e um de direita. Então, Rua Charlie Kirk. Pois é. O vereador Lucas Pavanato, do PL, protocolou na Câmara Municipal de São Paulo um projeto de lei para renomear a rua Estados Unidos, que é no bairro dos Jardins, bem no centro de São Paulo, para Estados Unidos Charlie Kirk. Sim, gente, esse energúmeno fez isso. A proposta homenageia o influenciador trumpista de extrema-direita, racista, homofóbico, xenofóbico e tudo que não presta, fundador da organização conservadora Turning Point USA, que foi assassinado nessa quarta-feira, agora no dia 10. Como já dissemos aqui, Kirk foi baleado no pescoço enquanto debatia com estudantes e não resistiu após a cirurgia. Na justificativa do projeto, o Pavanato afirma que a morte foi um ataque nitidamente provocado pelo ódio político. Será mesmo? Que abalou não apenas os Estados Unidos, mas todo o mundo democrático. Ele diz ainda que a violência que tirou a vida do Charlie Kirk não atingiu apenas um homem, mas um símbolo de luta contra a intimidação ideológica e contra a erosão da liberdade. Pavanato, vai chupar uma rola, tá? Que é o que você tá precisando e eu te garanto que faz muito bem. Diretores armados. Vou dar algumas notas bem rapidinhas aqui para vocês. O edital para contratação de novos diretores e supervisores da rede municipal de Sorocaba, que foi publicado agora nessa quarta-feira, no dia 10, exige que os candidatos estejam aptos a portar armas. Exatamente. A inscrição também só era permitida para pessoas com mais de 35 anos. Questionada, a Prefeitura de Sorocaba disse que o edital foi publicado com erros e uma edição retificada seria publicada ainda nessa quarta-feira, mas não foi publicada, tá? As exigências constam no mesmo artigo como exigências comuns para a ocupação de cargo, como aptidão física, mental e psicológica. Óbvio, né? Estar quite com a Justiça Eleitoral, estar com o CPF regularizado, não registrar antecedentes criminais, ser considerado apto a exame toxicológico e agora você poder, né, dar um tiro em alguém. O concurso abre 4 vagas para cargos de 30 horas semanais nas escolas do município. E os salários variam aí de 7 a 10 mil reais. As inscrições do concurso ainda serão abertas, mas nada de edital novo. Segunda rapidinha do dia, surubão no bonde. Pois é, a Polícia Civil do Estado do Paraná confirmou que vai investigar todas as pessoas que armazenaram e compartilharam o vídeo de adolescentes mantendo relações sexuais dentro de um ônibus abandonado. Isso aconteceu no bairro do Morumbi, em Cascavel, no Paraná. Desde que a filmagem foi divulgada nas redes sociais, o assunto se tornou o centro de uma grande polêmica. Ainda que envolva 6 adolescentes, todos com cerca de 15 anos, milhares de pessoas repassaram as mensagens. Nas redes sociais, sobretudo no X e no TikTok, o assunto viralizou de uma forma inexplicável. Enquanto alguns postam reflexões sobre a situação, a maioria faz propaganda de que aparece no registro, além de oferecer a filmagem em troca de seguidores, às vezes até em troca de Pix. Um dos comentários dizia assim: tenho todos os vídeos, basta me seguir para receber no direct. Pois é, mais de 50 pessoas responderam a esse texto dela aí, ou seja, mandaram direct para ela, demonstrando interesse na proposta. No entanto, ela não era a única, tá, gente? Muita gente, mais de 100 comentários oferecendo os vídeos, apareceu nessa internet, e entre homens e mulheres há também alguns adolescentes que prometem compartilhar o vídeo. É importante ressaltar que salvar e compartilhar qualquer conteúdo pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes é crime gravíssimo.
Terceira rapidinha do domingo. Médium. Pois é, um homem de 47 anos que se auto-intitula Médium Guru foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais sob suspeita de abusar sexualmente de 12 mulheres. As investigações apontam que a violência ocorria durante cultos religiosos na cidade de Itabira, que é localizado aí no centro do estado. As vítimas, que têm idades entre 24 e 42 anos, eram submetidas a pactos nos quais deveriam realizar ações sexuais de cunho sexual com o homem, além de tomar banhos nos quais o líder religioso untava as mulheres nuas com alimentos. Conforme relatos, o investigado dizia que ele estava incorporando o 7 punhal e alegava que a prática dos atos libidinosos tinha um propósito de trazer benefícios espirituais a essas mulheres. Ele foi detido nessa terça-feira. Racismo. Em seu primeiro dia de trabalho, Noemi Ferrari foi vítima de racismo em uma unidade da farmácia Drogazil localizada em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. O caso, que aconteceu em 2018, só viralizou agora quando a ex-colaboradora resolveu compartilhar o vídeo contando a história no seu TikTok. A Justiça do Trabalho condenou a rede Raia Drogazil por danos morais por causa desse ocorrido aí. Em março desse ano, Noemi recebeu R$56 mil de indenização. No registro, é possível ouvir a mulher que fez a gravação dizendo que Noemi é a nova colaboradora da loja e pede pra ela dar um oi. Logo na sequência, ela dispara um show de abusos e horrores. Assistam. O dia que sofri preconceito no meu primeiro dia de trabalho. Nova, apresentar ela, né? Oi, queridos! Brasil, Brasil. Essa daqui é a Noemi, nossa nova colaboradora. Fala um oi, querida. Oi. Tá escurecendo a nossa loja? Tá escurecendo. Acabou a cota, tá, gente? Negrinho não entra mais. Noemi, diz pra gente... O que disseram pra você na loja, amor? Na loja não, lá na matriz. O que é o serviço de atendente 1? Fala pra Aqui já estava mega constrangida com toda a exposição. Você vai botar o caninho, vai tirar pó e vai ficar no salão. Nossa, vai ficar no caixa? Que incrível! Vai tirar lixo? Que incrível! Paninho também passa no chão? Sim. Ah, e você disse sim lá, né? Eu não tava na vaga, foi hoje que acabou comigo. Por meio de nota publicada nas redes sociais, a Drogazil lamentou profundamente o episódio vivenciado por Noemi e reiterou o compromisso da RD Saúde, que representa, aí a rede de farmácias, com respeito à diversidade e à inclusão. Enfim, sempre o mesmo discursinho. Avanço contra o HIV. Olha que notícia sensacional. Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, divulgaram um avanço notável no tratamento do HIV. Um participante do estudo manteve o vírus indetectável por 78 semanas, 1 ano e meio, com um tratamento inovador que permite reduzir a frequência de uso do medicamento convencional, porque o medicamento é tomado todos os dias. Para os infectologistas que acompanharam o caso, ele viveu uma cura funcional entre 2020 e 2021. O tratamento de HIV consegue manter as pessoas em um nível de carga viral indetectável, ou seja, não há risco de adoecimento e também a pessoa não transmite a doença. Mas ainda restam pequenas quantidades do vírus no interior de algumas células que continuam produzindo ali os seus anticorpos, por isso não há cura. O paciente de São Paulo que teve a identidade protegida pelo estudo aparentemente ficou sem essa pequena carga viral aí, sem a doença, por 17 meses. Foi observado o desaparecimento do vírus nas células dos anticorpos, características que aparecem nos poucos pacientes considerados curados até hoje. O caso do paciente de São Paulo, no entanto, não é reconhecido internacionalmente como cura. O estudo iniciou em 2015 e envolveu 30 homens brancos latinos com idade média de 38,3 anos. E após 48 semanas de medicação, o tratamento foi interrompido para avaliar a remissão viral. A maioria dos participantes apresentou retorno do vírus em poucas semanas. No entanto, o paciente P13 demonstrou controle viral notável, o que manteve o HIV indetectável no período de 78 semanas. É bastante tempo, tá? Os testes oferecem esperanças para o desenvolvimento de novas abordagens terapêuticas. Vai largar a carreira? Então, Felipe Simas, o irmão feio da família Simas, sim, porque todo mundo ali é lindo, inclusive o pai, mas pra ele não sobrou nada na hora de distribuir ele um pouquinho de beleza. Ele abriu o jogo e falou sobre a carreira de ator e a conversão evangélica. O artista revelou que quase abandonou a carreira por conta da religião. Isso me lembra alguém. Acreditando que estava no lugar errado por conta da profissão. Disse ele: "Pensei sim em abandonar a carreira nos primeiros anos da minha conversão. Passei a ter uma crise existencial em relação à minha fé. Estou no lugar
lugar errado, estou no lugar errado, não deveria estar aqui, eu pensava. Muito por aquilo que eu consumia, tanto das igrejas quanto do que eu estudava ou escutava da guerra contra a cultura. Eu me julgava muito. Disse ele no canal gospel Pode Crer. Passado que existe um canal gospel chamado Pode Crer. O ator disse ainda que só mudou de opinião após uma conversa com um amigo. Ele chegou pra mim e disse: você tem 3 filhos, tua profissão é antes de mais nada teu sustento. Saí dessa onda e entendi que esse é o sustento da minha família. Quando comecei a olhar para esse viés, mudou muito. O Senhor abriu essa porta para eu sustentar a família que ele me deu. Depois do conselho, Philip Simmons começou a encarar o trabalho de ator como uma forma de expressar a beleza de Deus. Disse ele: tem tanta gente boa e legal aí dentro da minha profissão, por que eu vou ser influenciado por lideranças? As pessoas não sabem da minha conduta. Comecei a enxergar o meu ofício como se fosse algo que eu estava fazendo para Deus. Passei a amar a profissão que Deus me deu e o que vou fazer com esse talento é responsabilidade minha. Pois é, a Andressa Urach já havia feito essa previsão. Briga de irmãos. Condenada pelo assassinato dos pais em 2002, Suzanne von Richthofen buscou recentemente retomar aí o contato com o irmão Andreas. Morando de forma isolada em uma chácara aqui em São Roque, no interior paulista, ele teria rejeitado essa aproximação com a irmã, tá? Deve estar com medo dela, obviamente. A situação, segundo os relatos, quase acabou registrada pela polícia. Cerca de 3 meses atrás, a Suzanne von Richthofen visitou a chácara que o irmão mora lá. O Andreas, ele mora sozinho, né? Ela foi acompanhada do filho dela, nascido em janeiro do ano passado, que é fruto do relacionamento com o médico Felipe Zecchini Muniz. Coragem, né, gente, de fazer um filho na Suzanne von Richthofen. De acordo com o jornalista Luiz Bach, a ideia era que a presença da criança ajudasse a sensibilizar o Andreas e facilitar a aproximação entre os dois. A tentativa, porém, não teve sucesso. Fontes próximas afirmam que Andreas recusou qualquer contato, ainda incapaz de perdoar o crime cometido aí pela irmã. Vizinhos descrevem o jovem como profundamente abatido, depressivo, vivendo de uma forma muito apática, muito incomum, como se tivesse perdido parte de si mesmo após a morte dos pais. A tensão aumentou quando a gata insistiu na aproximação. Uma funcionária local relatou que Andreas ameaçou acionar a polícia caso ela permanecesse na propriedade, que por sinal é dele. Desde então, ele evita qualquer tipo de intenção social, mantendo-se completamente recluso, sem demonstrar vontade de mudar esse estilo de vida. Ele não dá entrevista, ele não tem amigos e não fala com ninguém. Apesar de ter herdado uma quantia significativa, Andreas enfrenta alguns problemas financeiros, tá? A propriedade apresenta sinais de abandono, com mato alto, piscina suja, refletindo o estado emocional do morador, que reside na chácara há cerca de 5 anos e parece completamente desinteressado pelas atividades do dia a dia. Cristo Redentor. 2 homens invadiram a estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro e saltaram de paraquedas do braço direito do monumento em direção à Lagoa Rodrigo de Freitas. A ocorrência registrada nessa quarta-feira, agora no dia 10, foi comunicada pelo Santuário Cristo Redentor à 7ª Delegacia de Polícia de Santa Teresa. O ato é considerado crime contra o patrimônio histórico e cultural. Um dos saltos foi filmado pelo guia turístico Davi Moreira Figueiredo, que na ocasião tinha um drone e que estava ali acompanhando os visitantes em um passeio pelo monumento. Assistam. Bem, o Cristo Redentor, ele é administrado pela Arquidiocese do Rio e é o ponto turístico mais visitado do país, que é patrimônio cultural tombado, por isso é proibido fazer esse tipo de presepada, tá? A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro já identificou um dos rapazes, mas até a publicação dessa matéria, que foi no Metrópolis, a identidade dele não foi divulgada. A coluna Mirelle Pinheiro apurou, no entanto, que ele é estrangeiro. Olha que loucura, é um gringo. Não há informações sobre a identidade do segundo suspeito. As informações preliminares apontam que, na manhã de quarta, aí no dia 10, eles teriam acessado o braço direito do monumento sem autorização. Agora como, gente? Não tem como fechar os portões, vedar, não tem segurança, enfim. E eles saltaram de paraquedas e esse ato é completamente ilegal. Que eles sejam pegos, punidos, porque gringo tá achando o quê? Que Brasil é bagunça?
Stalker. Gente, a senadora Soraya Tronic, vocês lembram dela, né, aí? Ela contou na coluna Mirelle Pinheiro, nessa terça-feira, dia 9, que um cara stalkeava ela e mandava foto do pau. A Polícia Federal deflagrou uma operação no âmbito de uma investigação que apura diversos crimes de perseguição e violência política e violência de gêneros praticados contra diversas mulheres, incluindo a Tronic. As capturas de tela obtidas pela coluna revelam mensagens de assédio enviadas a Tronic em diferentes datas. No dia 5 de novembro, a senadora recebeu um e-mail, olha que loucura, gente, com uma mensagem enviada por meio de um endereço eletrônico que tinha o nome de Ítalo Almeida Gala. Olha o que ele dizia: mamãe, prepara um quarto pra mim morar com a senhora, te amo muito. No mesmo dia, mais tarde, ele escreveu: mamãe, não vai precisar expor na mídia que a senhora me adotou, te amo muito. Já no dia 6 de novembro, o mesmo remetente enviou 3 fotos de um pênis em diferentes ângulos. Ele ainda escreveu: mamãe, me tira do lugar onde estou, me leva pra morar com a senhora. Carlos será um amigo, quem eu amo é a senhora. A gente não sabe do que se trata, tá? Nem quem é Carlos, se ele tá numa prisão, enfim. No dia seguinte, o mesmo remetente enviou aí, 8h04 da manhã, uma mensagem que dizia: bom dia, minha mãe. E aí um emoji de coração. Mãe, arruma um quarto pra mim, tenho que sair daqui de onde estou. Bom, é isso que sabemos sobre essa notícia. A gente não sabe que indivíduo é esse, mas tomara que ele seja pego, vá pra cadeia e lá ele arrume a mãe que ele precisa. Mal começou. O relacionamento de Lucas Souza com Suzy Sasaki chegou ao fim. Sabia nem que esse boy namorava uma mina de novo depois da Jojo Todinho. Pra mim ele tava só pegando macho. Conforme anunciado pela própria atriz nas redes sociais, nessa sexta-feira, no dia 12. Suzy optou por tornar pública a separação por meio de um comunicado direcionado aos fãs, em que ela diz: em respeito aos fãs do Lucas que me acompanham aqui, venho comunicar que não seguiremos mais como um casal. Seguimos cada um em seu caminho. Essa decisão não foi fácil, pra mim não está sendo, mas foi feita com carinho, respeito e consciência do que é melhor para cada um. Obrigada pela compreensão de todas. E antes que me ataquem dizendo que eu fui avisada, eu gostaria de dizer que eu precisava tentar e ver com os meus próprios olhos. Gratidão. Amiga, você queria tentar o quê? Você foi avisada, sim. Só que horas antes desse anúncio oficial, a atriz havia deixado no ar sinais de que algo não ia bem ali entre os dois. Nos seus stories no Instagram, ela compartilhou uma imagem com uma frase que dizia o seguinte: não carregue com você um doente que não quer ser curado, pois ele vai adoecer você. E isso gerou aí algumas especulações entre os seguidores. Será que ela estava se referindo a curar a viadagem dele? Bom, o namoro dos dois foi oficializado no fim de agosto, né, durante uma viagem romântica, e nessa ocasião dessa viagem, o Lucas surpreendeu então a namorada com um pedido em uma cabana decorada especialmente para aquele momento. Que coisa linda, né? Em seu perfil, o ex-fazenda registrou o gesto em vídeo e mostrou detalhes da surpresa feita para a Suzy. O casal, no entanto, ficou junto por poucas semanas. Cigano Igor. Pois é, o ator Ricardo Mack, conhecido por interpretar o Cigano Igor em Explode Coração em 1995, e se ele fez alguma outra coisa a gente não lembra, e se a gente lembra a gente quer esquecer, revelou que foi colocado na geladeira na TV Globo após se recusar a ceder investidas de um diretor da emissora. Ó, que novidade. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, o artista de 55 anos afirmou que não aceitou participar dos conchavos que, segundo ele, marcavam os bastidores da televisão nos anos de 1990. Disse aí o bofe: eu acho que foi muito radical em ir contra o que eu assisti ali e de assédio moral. Os anos 90 foram uma época muito triste e de autoritarismo. Bem, durante aí a conversa dele lá no Papagaio Falante, ele contou que havia uma espécie de rede de apadrinhamento para garantir um espaço na teledramaturgia, ou seja, para pegar um trabalhinho. Olha o que ele contou. O produtor do elenco tinha que ser seu amigo para apresentar você a um diretor, para o diretor ser seu amigo e falar com o autor que escreve para você. Era como se você precisasse ser adotado para poder continuar no mercado de trabalho, e eu não fiz o que poderia ser feito. Poderia ter tido uma maior flexibilidade moral para aceitar determinadas coisas. Questionado por uma ouvinte do podcast se ele havia deixado de atuar por ter sido assediado, o ator confirmou que sim. Ele disse o seguinte: sim, eu fui assediado violentamente. Eu fui chamado para ir à casa de um diretor. Isso eu não consigo falar, porque envolve a família e tal. Eu fico com pena do filho, da esposa. Então eu segurei esse rojão de não ter sido acolhido, nem de ter sido um projeto para alguém. Ele disse que o diretor chamou ele para ir na casa dele, mostrar uns vídeos para ele e tal, mas Mack conseguiu se esquivar, dizendo que sua namorada estava esperando ele para o jantar. Questionado sobre as possíveis retaliações, o ator revelou que sim, que deixou de ser dirigido por ele na novela, sem, no entanto, revelar qual foi a novela da época. Bom, eu só lembro de uma. Adeus. Ângela Rorô, ícone da música popular brasileira e uma das primeiras artistas a se assumir lésbica no país, partiu infelizmente na última segunda-feira, no dia 8, aos 76 anos. Ângela mantinha há 4 anos um relacionamento com uma companheira cuja identidade não foi revelada. Segundo o advogado Carlos Eduardo Campista de Liro, que representava a Ângela, a parceira poderá herdar os bens da artista mediante o reconhecimento judicial de união estável. De acordo com o advogado, Ângela Rorô chegou até a manifestar aí interesse em elaborar um testamento
testamento para garantir que sua herança fosse destinada a essa namorada, excluindo os familiares da partilha. O que me parece um contrassenso, porque esse documento nunca foi formalizado e também as últimas aparições da cantora foi na internet dizendo que estava sem dinheiro para comer, para morar, para pagar aluguel, que estava sem show. Ela se apresentava numa situação muito complicada e estava pedindo sim a ajuda dos fãs, pois não fazia mais shows há muito tempo. Entre os supostos bens estão imóveis de valores oriundos de direitos autorais, frutos de uma carreira marcada por muitos sucessos que atravessaram gerações. O advogado ainda destacou que a companheira atual não se trata de Lana Braga, que era uma empresária com quem a Ângela viveu por quase 40 anos aí, tá? E ela esteve sim no velório da cantora. Nas redes sociais, Ângela Rorô chegou a se declarar publicamente para a atual parceira, né? Ela disse que ela tinha uma namorada há 4 anos e que ela amava muito e que respeitava muito e que ela trabalhava e estudava e que arrumava sempre tempo para cuidar dela. Bem, Ângela foi uma cantora aclamada por toda a classe artística e deixa aí uma memória de canções muito marcantes, muito belas, que embalaram a vida de muitos de nós, principalmente quem tem mais de 40 anos ou mais de 50 anos. Ângela nunca negou a sua sexualidade, foi um ícone para que a gente se inspirasse nela e também se declarasse, assumindo a nossa identidade para todo mundo, e que Ângela Rorô descanse em paz. Muito obrigado para quem chegou até aqui, o final dessa edição do nosso Rolinho de Notícias, que eu amo demais fazer. Aqui de baixo tem o nosso Apoia-se e o nosso link do clube de membros. Assinem e a gente precisa que vocês sigam o canal, mas sigam mesmo, porque a gente precisa estar numa corrida aí para 250 mil inscritos, que já é 1/4 de milhão. Eu sou uma pessoa muito otimista. Bem, aqui tá passando o último Rolinho de Notícias para você continuar maratonando no canal. Um grande beijo, até o próximo. Tchau.